Este caça, conhecido como Messerschmitt Bf-109, alcançou o voo em 1937 pelos céus da Alemanha nazista como se fosse o próprio demônio. E entre 1944 e 1945, nos momentos finais da guerra, acabou sendo abatido dos céus como um verdadeiro satanás lançado ao chão. Foi com esse Bf-109 que os ases da aviação alemã estabeleceram recordes de abates tão inacreditáveis que jamais foram superados, nem antes nem depois por qualquer outro piloto. Através da Segunda Guerra Mundial, um piloto que derrubasse 20 aviões inimigos já era considerado uma lenda viva, um herói absoluto. Agora imagine, um único piloto, Erich Hartmann, conseguiu abater nada menos que 352 aeronaves inimigas com seu Bf-109. Olá, pessoal! Mas como toda grande conquista, esse feito também teve um preço, um lado sombrio. E esse preço foi absurdamente alto. As perdas da Força Aérea de Luftwaffe foram colossais. Estima-se que dezenas de milhares de aviadores tenham morrido. E uma parte enorme dessas vítimas pilotava exatamente o Bf-109. A taxa de mortalidade entre os pilotos desse caça alemão chegou a impressionantes 90%, enquanto, por exemplo, os pilotos de caça dos Estados Unidos enfrentavam taxas entre 20% e 25%. Pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. Vamos juntos mergulhar nos bastidores dessa história brutal. História do desenvolvimento. O Bf-109 foi projetado na década de 30 pelo engenheiro aeronáutico alemão William Messerschmitt. Naquela época, a Alemanha nazista de Hitler estava construindo passo a passo uma poderosa máquina de guerra voltada para a expansão territorial, tudo em nome da prosperidade da chamada raça ariana de cabelos loiros idealizada pelo Hitler. Os generais nazistas entenderam perfeitamente que sem o domínio dos céus não há vitória possível. E foi justamente o Bf-109 que foi escolhido como caça principal da Força Aérea Alemã, a temida Luftwaffe. E quando falamos da Luftwaffe, é impossível não mencionar Hermann Göring. Göring, um dos braços direitos mais leais de Hitler, teve uma ligação inseparável com a Luftwaffe. Ele moldou grande parte da história da aviação militar do Terceiro Reich. Na prática, a influência de Göring, sua obsessão pessoal e também seus inúmeros erros de julgamento acabaram tendo um peso enorme, tanto na vantagem inicial da Alemanha no ar, quanto em sua derrota nos momentos finais da guerra. Foi a figura de Göring que transformou a Luftwaffe em uma das forças aéreas mais poderosas do mundo naquela época, e fez com que o mundo reconhecesse isso. De fato, entre o início e a metade da Segunda Guerra Mundial, quem mandava nos céus da Europa eram os caças alemães. O Messerschmitt, o Junkers, o Heinkel e o Focke-Wulf. E entre todos eles, o verdadeiro rei dos céus no início do conflito foi sem dúvida o caça Bf-109. Naquela época não existia outro avião de combate tão completo e avançado quanto ele. O que dava vantagem ao Bf-109 nos combates aéreos era, antes de tudo, seu motor potente, o Daimler-Benz DB601, mais tarde substituído pelo DB605. Esse motor, que gerava entre 1.085 e 1.158 cavalos de potência, aliado a um design aerodinâmico refinado, permitia ao modelo inicial do Bf-109 atingir velocidades impressionantes de 550 a 560 km por hora a cerca de 4.000 metros de altitude, algo espantoso para a época. A velocidade de subida era de 15 a 20 metros por segundo, e ele podia alcançar altitudes de 10 a 11 mil metros em apenas 8 a 10 minutos. Conforme a guerra avançava, o caça passou por uma série de melhorias e atualizações. Entre essas versões, a mais produzida foi o modelo Bf-109G, que alcançava velocidades de 610 a 640 km por hora, em altitudes entre 6 e 7.500 metros. Durante o período da guerra foram fabricadas literalmente centenas de variantes do Bf-109, e nos momentos finais do conflito já existiam versões equipadas com motores reforçados que chegavam a uma potência máxima de 1.475 cavalos. Glória e queda.
O destino do caça Messerschmitt acabou seguindo passo a passo a mesma trajetória do próprio Terceiro Reich, da ascensão à ruína. Logo depois de iniciar seus primeiros testes de voo em maio de 1935, como uma promessa de tecnologia de ponta, o mundo foi surpreendido pela eclosão da Guerra Civil Espanhola. Para o Bf-109, esse conflito foi a oportunidade perfeita para testar seu desempenho real em combate. Nos céus da Espanha, o Bf-109 enfrentou de igual para igual os caças soviéticos I-16. No início, os combates aéreos estavam bastante equilibrados. Mesmo sendo um modelo já considerado ultrapassado, o I-16 surpreendeu pela resistência e bravura em combate. Mas esse equilíbrio não durou muito. Impulsionados não só pelos discursos inflamados de Hitler, mas também por generosos investimentos em pesquisa, os engenheiros alemães conseguiram aprimorar os motores e o Bf-109 passou a dominar os céus com folga. As vitórias obtidas nessas batalhas aéreas abriram caminho para que o Bf-109 fosse produzido em massa como o caça principal da Luftwaffe. Assim, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, milhares de unidades do Messerschmitt já estavam prontas para o combate. Mas foi aí que se revelou um detalhe importante. O Reino Unido também vinha se preparando com firmeza. O caça britânico Spitfire Mk1, o Mark I, não ficava atrás do Bf-109, nem em velocidade, nem em poder de fogo. Mais do que isso, os pilotos britânicos estavam defendendo sua própria terra, sua pátria, e esse senso de dever patriótico os inspirava profundamente. Mesmo que os dois aviões fossem equivalentes em desempenho, o fator decisivo da derrota alemã foi outro. Os caças alemães simplesmente não tinham autonomia de combustível suficiente para permanecer por muito tempo nos céus da Grã-Bretanha. Com um alcance de no máximo 600 quilômetros, eles mal conseguiam atravessar o Canal da Mancha, alcançar o interior britânico e ainda voltar em segurança. E foi por isso que a Batalha da Grã-Bretanha em 1940 marcou o início da lenta e depois acelerada decadência da Força Aérea Alemã. Os pilotos de ambos os lados demonstraram coragem e habilidade extraordinárias nos céus britânicos, mas a diferença nas perdas foi gritante. A Força Aérea Real Britânica, com seus Spitfires e Hurricanes, perdeu cerca de 1.000 aeronaves, enquanto as perdas da Luftwaffe chegaram a 2.000. E a maioria absoluta dessas perdas estava diretamente ligada aos caças Bf-109. A vitória da RAF na Batalha da Grã-Bretanha impediu a invasão nazista em solo britânico e mudou radicalmente o curso da Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, entre 1940 e 1942, durante os combates aéreos sobre a ilha de Malta, a Luftwaffe e especialmente o Bf-109 conseguiram em certa medida recuperar parte de sua honra. E quem voltou a assumir o papel principal nesses combates aéreos foi mais uma vez o Messerschmitt. No fronte africano, os pilotos do Messerschmitt tiveram a sorte de enfrentar aviões britânicos ultrapassados, como os modelos Hurricanes e Fulmar, aeronaves bem inferiores em desempenho. Apesar dos confrontos intensos e das perdas pesadas de ambos os lados, o Bf-109 frequentemente demonstrava superioridade sobre os caças britânicos mais antigos nesse teatro de operações. Segundo alguns registros, em uma batalha de dezembro de 1941, a Força Aérea Britânica teria perdido 13 Hurricanes em combates contra o Bf-109, enquanto os alemães não perderam sequer uma aeronave. No entanto, é importante mencionar aqui as chamadas perdas não relacionadas a combate. O Bf-109 apresentava falhas estruturais sérias e um número significativo de acidentes ocorria durante decolagens e pousos. Estima-se que pelo menos 10% de todos os aviões tenham caído ou sofrido danos nesse tipo de situação. E à medida que a guerra se arrastava, a frequência desses acidentes só aumentava, ano após ano. Uma das principais causas era o fato de que o trem de pouso do Bf-109 era fixado diretamente na fuselagem. Como a distância entre as rodas era muito estreita, o avião tendia a ficar instável com facilidade. Para piorar, o nariz longo e a posição elevada do cockpit limitavam drasticamente a visão do piloto, especialmente na hora de pousar. Enquanto os controles ainda estavam nas mãos de ases experientes, esses defeitos não causavam grandes problemas. Mas com o avanço da guerra, pilotos novatos com treinamento apressado começaram a substituí-los,
e a situação rapidamente se deteriorou. A última vez em que o Bf-109 conquistou uma superioridade aérea clara foi no início da guerra contra a União Soviética. Do outro lado, os soviéticos colocaram em campo caças ultrapassados como o I-16, além de modelos novos como o Yak e o Lag, que ainda estavam em fase inicial de desenvolvimento e deixavam a desejar. O Bf-109 superava esses aviões soviéticos em velocidade, subida e manobrabilidade. A única chance real dos pilotos inimigos era tentar um ataque frontal suicida. Mas a partir de 1943, a situação no fronte oriental começou a mudar. Os soviéticos passaram a empregar caças mais modernos, como o Yak-7, o Yak-9 e o LA-5, todos capazes de enfrentar o Bf-109 de igual para igual, e pouco a pouco até superá-lo. Enquanto os aviões soviéticos evoluíam tecnicamente, os defeitos estruturais do Bf-109 se tornavam ainda mais graves em pistas mal conservadas. Decolar de pistas asfaltadas na França era uma coisa. Agora, levantar voo de campos enlameados e esburacados na Bielorrússia ou na Ucrânia era uma história completamente diferente. E mais grave ainda era o que acontecia no fronte ocidental. A partir de 1944, o Bf-109, que um dia foi o orgulho da Luftwaffe, já não conseguia mais acompanhar os caças mais modernos dos Estados Unidos e do Reino Unido, perdendo claramente em velocidade e desempenho em grandes altitudes. Perto do fim da guerra, os alemães começaram a equipar o Bf-109 com armamentos adicionais para tentar interceptar os bombardeiros americanos. Mas o resultado foi desastroso. Os aviões ficaram pesados demais e se transformaram em alvos fáceis nos céus da Europa. Estatísticas devastadoras. A reestruturação das forças aliadas, os defeitos estruturais do Bf-109 e os anos seguidos de guerra de desgaste, tudo isso se refletiu de forma brutal nas perdas catastróficas de aeronaves e pilotos. Ao longo do conflito, a Luftwaffe perdeu dezenas de milhares de unidades do Bf-109. A maioria dos ases da aviação alemã, que brilhou nos primeiros anos de guerra, já havia perdido a vida antes mesmo de chegar à metade do conflito. E o destino dos novos pilotos que vieram para substituí-los foi ainda mais cruel. Mal treinados e enviados para lutar contra caças inimigos muito mais avançados e poderosos, os jovens pilotos do Bf-109 caíam em combate logo nas primeiras missões, entre 1943 e 1945, sem sequer ter tempo de ganhar experiência. Como resultado, entre 1944 e 1945, a expectativa média da vida de um piloto recém-designado era de apenas 2 a 3 semanas, e mais de 90% dos que pilotaram o Bf-109 jamais chegaram a ver o fim da guerra. Até mesmo os lendários ases que venceram batalhas nos céus da Espanha, de Malta, da África, da Inglaterra, da França e da União Soviética, quase todos eles acabaram não voltando para casa. E há um outro fator que não podemos ignorar: o impacto psicológico. A partir de 1943, muitos pilotos alemães já percebiam com clareza que a guerra que estavam travando estava sendo perdida. Perdas constantes, tensão ininterrupta nos céus e escassez de combustível e peças de reposição foram se acumulando, até que o desespero tomou conta do espírito de muitos aviadores. Nessas condições extremas, mesmo os pilotos veteranos acabavam cometendo erros fatais na hora de retornar das missões, e não eram poucos os que morriam em acidentes ao tentar pousar. E foi assim que o Messerschmitt Bf-109, o caça que simbolizou a força da Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial, acabou entrando para a história não só como ícone de glória passageira, mas como túmulo de incontáveis pilotos que jamais voltaram. Nenhuma outra aeronave que participou da Segunda Guerra tirou tantas vidas de seus próprios pilotos quanto o Bf-109. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar sua avaliação e compartilhar com seus amigos. E muito obrigado por assistir. A gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até mais!